A língua brasileira de sinais, conhecida como Libras, né, cujo sinal é esse aqui, você deve já conhecer muito bem esse sinal, né? Esse sinal aqui é de língua de sinais, de uma forma geral, e esse aqui é o sinal de Libras, né, que representa a língua brasileira de sinais. Então, assim como as línguas orais, ela possui a gramática própria, porque é um idioma, né, totalmente à parte de qualquer outro idioma, dos idiomas orais, não é apenas uma adaptação do idioma oral. Por exemplo, a Libras não é apenas uma adaptação do português, ela é um idioma totalmente à parte, então ela tem sua gramática própria. E tem também os parâmetros, que são regras, né, são normas, são princípios, né, para a compreensão do próprio idioma, para que possa se entender de forma clara, né, o próprio idioma. Então, quais são esses parâmetros da língua brasileira de sinais? Você sabe quantos são? Você já aprendeu a respeito desses parâmetros? Sabe por que eles são tão importantes dentro da língua brasileira de sinais? Então, aqui nesse vídeo você vai poder aprender, né? Essa aula eu resolvi gravar para explicar então esse detalhe para aqueles que ainda não sabem. Então vamos aprender aqui sobre cada um desses 5 parâmetros, né? São 5 os parâmetros da língua de sinais, são 5, vamos aprender sobre cada um deles e por que eles são importantes. Mas talvez você aí que está aprendendo agora do zero, né? Quer aumentar assim o seu vocabulário, acha que esse vídeo não é para você, porque talvez você pense assim, eu não vou aprender sinais nesse vídeo, né? Mas calma, porque você de fato vai aprender muitos sinais aqui. Talvez até mais do que outros vídeos que eu já postei aqui. Por que você vai poder aprender muitos sinais? Porque à medida que a gente for aprendendo sobre cada um desses parâmetros, nós vamos aqui usar sinais para, como exemplo, né? Para ilustrar cada um então desses parâmetros. Então você vai acabar aprendendo muitos sinais aqui nesse vídeo. Talvez sinais que você não conhece ainda, aumentando assim o seu vocabulário. Então esse vídeo, além de estar esclarecendo a questão dos parâmetros, você vai estar aprendendo também sinais para aumentar o seu vocabulário. Então não sai daí não, fica aqui comigo, que eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito dessa aula de hoje. Então vamos falar então desses 5 parâmetros, né? Da língua brasileira de sinais. Então, o primeiro desses parâmetros é a configuração de mão. Configuração de mão são as formas das mãos que pode fazer parte da datilologia, né? É a maneira como a mão ela vai se posicionar, ela vai ficar na hora de executar o sinal. Então, a configuração de mão ela pode ser uma letra do alfabeto manual, ou existe algumas configuração de mão que não representa nenhuma letra do alfabeto, né? São totalmente diferentes. A configuração de mão, ela tem um sinal, esse aqui, ó. Isso que é o sinal de configuração de mão. Representa justamente a forma como a mão ela vai ficar ao executar o sinal. Bom, vamos exemplificar aqui então algumas configurações de mão. Por exemplo, vamos falar aqui de uma configuração de mão. Conforme nós dissemos, né, algumas representam letra do alfabeto. Então, existem alguns sinais que são feitos com essa configuração de mão. Então, essa aqui é a letra L, né, do alfabeto manual, mas ao mesmo tempo é também uma configuração de mão, porque vários sinais eles podem ser executados usando aqui essa configuração de mão. Por exemplo, existe o sinal de T, ó. Então, com essa configuração de mão, eu fiz o sinal de T. Existe o sinal de trabalhar, usando aqui as duas mãos em L, né? É o sinal de trabalhar, pode ser feito assim também, não tem problema. Alguns fazem assim, ó, também é o sinal de trabalhar. Você vê, tem três exemplos aqui, né? Do sinal de trabalhar. Então, pode ser feito assim, pode ser feito assim e pode ser feito desse jeito também. Mas tudo está com essa configuração de mão, que é a letra L, né? Aí do alfabeto manual. O sinal de Alemanha, você colocou o L aqui na testa, também, olha só, a letra L aqui na testa é o sinal de Alemanha. E tem ainda o sinal de água. E outros, né? Esse aqui é só um exemplo, mas tem vários outros sinais
que usa essa configuração de mão. Então isso aqui é uma configuração de mão representando uma letra do alfabeto. Agora existe, né, configurações de mão que não tem nada a ver com a letra do alfabeto. Por exemplo, isso aqui. Que letra do alfabeto é essa aqui? Qual é essa letra aqui? Não é, né? Isso aqui não é uma letra do alfabeto. Mas isso aqui é uma configuração de mão, que através dela pode também ser executado alguns sinais. Você deve conhecer alguns sinais aí com essa configuração de mão, não conhece? Vamos só exemplificar aqui alguns, né? Que é o sinal de vida. Vida, ó. Pegou a mão aqui, fez assim, né? Aqui do lado, no peito é o sinal de vida, com essa configuração de mão. O sinal de pecado, que é batido aqui no peito, né? Em vez de fazer assim, que é o sinal de vida, pode bater assim, é o sinal de pecado. Tem o sinal também de oportunidade, você encosta aqui no queixo. O sinal de fraco, né? Tem o sinal de aproveitar, que já... Então, são vários sinais com essa configuração de mãos. O sinal de faltar coisas. Então, isso é a configuração de mão. É o modo como a mão vai ficar, né, posicionada. É o modo como ela vai ficar na hora de executar o sinal. Muito bem, então aprendemos aqui sobre o primeiro parâmetro aí da língua de sinais, que é a configuração de mão. E vimos exemplos aqui de sinais que tem a configuração de mão com uma letra do alfabeto manual, mas exemplos também que tem a configuração de mão que não representam a letra do alfabeto manual. Por exemplo, outra configuração de mão que é essa aqui, ó. Conhece alguns sinais executados com essa configuração de mão? Então nós temos aí o que? Tem um sinal de saúde, né? Saúde, olha só. Essa é a configuração de mão. Mas aí eu fiz o sinal de saúde. Tem o sinal de amanhã. O sinal de amanhã também é outra configuração de mão. O sinal de namorar, com as duas mãos assim, né? Essa é outra configuração de mão que não é uma letra do alfabeto manual. Então algumas são, outras não representam nenhuma letra do alfabeto manual. Muito bem. Vamos falar agora do segundo parâmetro então, né? Segundo parâmetro da língua de sinais. O segundo parâmetro é o ponto de articulação. O ponto de articulação nada mais é do que o local onde a mão que já está configurada, ela vai tocar na hora de executar o sinal. Percebeu aí? Então é o local onde a mão ela vai tocar na hora de executar o sinal. Pode ser uma parte do corpo, uma vez alguns sinais a gente não toca no corpo para fazer o sinal, mas algum sinal não. Então pode ser também o espaço neutro, que é esse espaço que a gente tem aqui na nossa frente, né, aqui em cima, né, essa região aqui na frente do corpo é chamado de espaço neutro. Então o ponto de articulação pode ser uma parte do corpo, mas pode ser também esse espaço neutro. Vamos novamente aqui dar exemplo, né? Exemplo de sinais executados e ver qual o ponto de articulação para cada um deles. O exemplo, por exemplo, o sinal de não ter, né? Nós acabamos de falar dele aqui já. Então esse sinal, ele está sendo executado em qual ponto de articulação? Qual é o ponto de articulação? É o espaço neutro. Eu não toquei nenhuma parte do meu corpo. Simplesmente eu executei ele aqui na frente do corpo, né? Não ter. Alguns só fazem aqui parado, mas pode, se quiser passar assim também, é o sinal de não ter. Pode ser feito aqui com ela em pé, ou pode ser assim também, né? Não ter. Então é um sinal executado como ponto de articulação, o espaço neutro. O outro também, explicar. O sinal de explicar. Fechou a mão e vai abrindo dedo por dedo, né? Explicar também é executado no espaço neutro. O sinal de chuva, o sinal de fogo, o sinal de céu, né? Céu é mais em cima, né? Mas aqui não dá para rimar mais para da câmera, mas é isso aí. Então todos esses sinais aqui, eles são executados como ponto de articulação no espaço neutro. Agora vamos ver alguns sinais que tem como ponto de articulação uma parte do corpo, né? Já não é o espaço neutro, é uma parte do nosso corpo. Por exemplo, o sinal de cachaça, né? Ou aguardente. Você conhece qual é o sinal? Qual é esse sinal? Então, olha só, esse aqui seria a configuração de mão com esse sinal, né? E o ponto de articulação seria aqui abaixo da boca um pouquinho, aqui no queixo, né? E aí encostaria então esse lado aqui e fazer esse movimento aqui, ó, para cima e para baixo, né?
Então, esse sinal aqui, o ponto de articulação já é uma parte do corpo. Seria essa região aqui, abaixo da boca, né? O sinal de idoso. Idoso, fechou a mão em S e bateu aqui também no queixo. É o ponto de articulação. O sinal de religião. Você pegou a mão em R, encostou aqui do lado do peito e jogou para frente, né? Com a mão em R. É o sinal de religião. Então, essa região aqui do peito é o ponto de articulação, né? Rio de Janeiro. A mão em Y e aqui do lado do braço, então você fez esse movimento. Então o ponto de articulação é essa região aqui do braço. O sinal de aluno também, aqui é o ponto de articulação, mas já é com a letra A. Fez a letra A, encostou aqui, né? Do lado aqui é o sinal de aluno, tá vendo? Então esse é o segundo parâmetro da língua de sinais, da Libras, né? E nós vemos aqui exemplos de sinais que tem como ponto de articulação ou a parte na frente do corpo aqui, que é chamado de espaço neutro, ou mesmo como ponto de articulação alguma parte do nosso corpo. Então, entendeu aí o que é esse parâmetro, então, ponto de articulação? É a região onde o sinal será executado, seja onde a mão vai tocar, né, ou não, para executar o sinal, seja uma parte do corpo, ou então aqui na frente, que é chamado de espaço neutro. Então é o segundo parâmetro da língua de sinais. Vamos falar aqui do terceiro parâmetro, então, da língua de sinais. O terceiro parâmetro, isso é muito importante também, viu? Muito mesmo. Todos são importantes, mas talvez você pode dizer que esse aqui é o mais importante de todos. Não pode faltar esse aqui, que é a expressão facial e ou corporal. A expressão facial ou corporal. De acordo com pesquisas feitas, 80%, olha só como é que esse parâmetro é importante, 80% da compreensão da Libras, da língua de sinais, é transmitido através da expressão facial ou corporal. E apenas 20% é passado através da sinalização. Percebeu como é importante, então? Todos os 5 parâmetros, mas esse aqui é essencial, não pode faltar de jeito nenhum. Então, expressão facial e ou corporal. A ideia aqui já indica o que é, né? É você expressar o sentimento que quer passar através daquele sinal pelo seu rosto. Vamos citar como exemplo aqui, né? O sinal de triste. Sinal de triste, você vai ter que fazer uma expressão facial de tristeza. O sinal é esse aqui, né? Que é a mão em Y, ou pode ser com o dedo um pouco mais fechado, encostou no queixo e virou para baixo. Mas eu não posso fazer sinal de triste com expressão normal. Não pode ser assim, simplesmente com expressão normal. Eu tenho que fazer a expressão de tristeza. Eu também não vou poder executar esse sinal de triste com expressão contrária, expressão alegre. Não vai dar certo. Então, o surdo, ele não vai entender isso. Ele não vai entender. Precisa passar a expressão facial correta. O sinal de alegre. Né? Então, tem que ter um sorriso no rosto. Tem que ser a expressão de alegria. Se eu fizer o sinal de alegre assim, com a cara de triste, não combina, não vai dar certo, né? O surdo não vai entender isso aí. Então, a expressão facial precisa transmitir o sentimento que quer passar através do sinal. Aí fica mais fácil de entender. E tem a expressão corporal também, né? Então, por exemplo, o sinal de orgulhoso. O corpo ele vai subir um pouco. Né? O corpo tem aquele movimento também. Eu não posso fazer só assim. Só assim. Eu tenho orgulhoso, né? Subiu a mão aqui, aquela expressão de orgulho, de engrandecimento, né? De sentir melhor que o outro. Então, tem que ter a expressão facial e a expressão corporal. Então, não esqueça disso. Se você tem dificuldade nisso, pratique, né? Não pode ter vergonha, porque talvez é um dos pontos na língua de sinais que a pessoa fica mais acanhado. É na hora de sinalizar, fazer a expressão facial ou a expressão corporal. Então pratique isso aí, né? Para que você possa ficar bom nisso aí, porque 80% da compreensão da Libras é passado através dessa expressão facial e corporal.
Vamos falar aqui então, agora, para o quarto, né? É o quarto parâmetro da língua de sinais. Qual é esse? Orientação, ou pode ser chamado também de direção, né? Orientação ou direção é o quarto parâmetro da língua de sinais. Bom, o que é essa orientação, essa direção? Os sinais, eles têm uma direção com relação aos parâmetros já mencionados aqui. Os mesmos, eles estão relacionados com a palma da mão. Então, direção ou direcionalidade, alguns também usam essa expressão, significa para qual lado a palma da mão ela vai ficar virada enquanto se executa o sinal. Em que direção essa palma vai ficar? Novamente, vamos aqui citar exemplos para a gente entender. Vamos começar com o sinal de coragem. O sinal de coragem, você faz a mão em garra, né? Que é essa configuração de mão, em garra. E aí você vai passar aqui raspar o dedo, a unha aqui do polegar, aqui aqui no seu corpo, para cima assim, ó. Alguns fazem com as duas mãos, pode ser com uma só, né? Coragem. Isso aqui é coragem. Então, ao executar esse sinal, qual é a direcionalidade então? Palma para baixo. Essa é a direcionalidade. Palma para baixo. Então é o lado, a direção, né, para qual lado vai ficar a palma ao executar o sinal. Então a direcionalidade do sinal de coragem é palma para baixo. O outro sinal, o sinal de amanhã. Amanhã. Qual é então a direcionalidade desse sinal? Palma para a esquerda. Ó, enquanto eu estou executando o sinal aqui, a palma ficou para a esquerda. Estão entendendo? Então a direcionalidade do sinal de amanhã é palma para a esquerda. O sinal de brincar. De brincar. Esse é o sinal, né? A mão é Y e fez esse movimento, é o sinal de brincar ou brincadeira. Eu vou parar aqui um pouquinho. Para que lado ficou a palma aqui da minha mão? A palma ficou para dentro. Então a direcionalidade para esse sinal de brincar, ou a orientação, né? É a palma para dentro. A palma, quando fica virada para o lado do corpo da gente, nós costumamos dizer palma para dentro. O sinal de cuidado. Cuidado. Esse é o sinal, né? A mão espalmada, a mão aberta assim. E aí faz esse sinal aqui, é o sinal de cuidado. Então, sinal de cuidado. Então, a direcionalidade aqui agora do sinal de cuidado é palma para frente. Palma para frente. Ou pode dizer palma para fora, né? Palma para frente também pode falar desse jeito. Sinal de cuidado, cuidado, cuidado. Palma para fora é a direcionalidade, então. Temos o sinal de perfeito, né? Perfeito. Ó, perfeito. Pegou a mão aqui, fez essa configuração e encostou o braço aqui, né? Fez assim, perfeito. A palma agora ficou para cima. Então nós vimos o exemplo de coragem, com a palma para baixo. Vimos o exemplo de amanhã, que é a palma para a esquerda. O sinal de cuidado, né, que é a palma para fora. Vimos também um outro sinal que é o sinal de brincar, que é palma para dentro. O sinal de perfeito, que é palma para cima. Então cada sinal ele tem uma direcionalidade, que, só para lembrar, é a direção em que a palma da mão ela vai ficar enquanto nós executamos ali o sinal. E por fim, nós vamos ver então aqui o quinto e último, né? O quinto e último parâmetro da língua de sinais, que é o movimento. É o movimento, né? Alguns sinais representam movimento, alguns não, alguns são com a mão parada mesmo, né? Mas o movimento já indica tudo, é o movimento que você vai fazer ao executar o sinal, né? Um exemplo aqui de sinal com movimento. O sinal de solteiro, mão em S. Solteiro, vai fazer a mão em S. Qual vai ser o movimento então? O movimento vai ser em círculo, girando da direita para a esquerda. Esse que é o sinal de solteiro. Então esse sinal ele tem um movimento, não tem? A mão não fica parada, ele tem um movimento, que é o movimento em círculo. O sinal de África do Sul, aliás, África do Sul, né? Você vai fazer assim, a mão e vai fechar. Você vai fazer isso aqui e vai fechar, descendo a mão para baixo. Tem um movimento também. O sinal de gostar, você coloca a mão no peito, mas a mão não fica parada, já tem um movimento, tá vendo? Então, futuro,
Ó, a mão levou para frente, é um sinal que tem movimento. A maioria dos sinais eles têm movimento. Um ou outro não tem movimento. Um exemplo de sinal sem movimento. Meu. Esse aqui não tem movimento. Você só encostou a mão aqui. A mão ficou parada. Oportunidade. A mão ficou parada aqui também. Alemanha, que a gente já falou antes. Encostou aqui, mas ficou parada. Então não tem movimento. Então existem sinais com movimento e existem sinais que não têm movimento. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje a respeito desses parâmetros da língua de sinais. Nós vimos cada um deles aqui, o que eles representam, né? Por que eles são tão importantes, né? Se deixar faltar um, vai dificultar então a compreensão ali da língua de sinais. Por exemplo, se eu for fazer o sinal de solteiro sem movimento, o sinal ficou pronto, vai entender que esse aqui é o sinal solteiro? Então precisa ter um movimento. Então se faltar qualquer um desses parâmetros, vai dificultar a compreensão do sinal, ninguém vai compreender quando você estiver sinalizando. Bem, nós ficamos por aqui então, nessa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de aprender esses detalhes. Então, pratica isso aí, né, treina, assista esse vídeo outra vez se quiser, faça anotações também, né, para não esquecer. E pratique mesmo, porque o segredo para chegar à fluência na língua de sinais é praticar. Quanto mais praticar, quanto mais, né, esse aqui é o sinal de praticar ou treinar, né, quanto mais fazer isso, você vai chegar à fluência assim bem mais rápido. Obrigado por vocês que ficaram até aqui, assistiu essa aula até agora. Eu agradeço muito vocês que já é o nosso inscrito, acompanha aí o nosso canal. Muito obrigado. Deixa aí o seu like, viu? Deixa o seu like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas, né? Possamos ajudar outras pessoas assim a estar aprendendo a língua de sinais. E se você não é inscrito, vai aqui, ó, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações para as próximas aulas aqui. São 2 vezes por semana nós postamos vídeos aqui, viu? E aí você vai poder receber as notificações desses vídeos. Eu vou deixar aqui também, na tela final, aqui do lado, né, alguns vídeos do nosso canal, que você pode assistir depois. E na descrição também eu vou deixar ali alguns vídeos de umas outras aulas, você pode estar indo lá, pode estar assistindo. Então eu fico por aqui, ó, aguardo vocês então no próximo vídeo.